Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Agora eu não vou cometer o mesmo erro de sempre, já tá feito, já tá feito. E tipo, o vídeo de hoje basicamente é a pedidos do pessoal no Instagram, um pessoal conhecido também pediu pra eu explicar o trade que eu fiz, o raciocínio por trás do trade que eu fiz na abertura do mercado americano hoje de 10h30 da manhã, do horário de Brasília, né? E eu já tentei gravar esse vídeo 2 vezes, só que eu fui muito prolixo e não só isso, tava com muita coisa no meu gráfico. E aí eu acho que tava atrapalhando, tipo, tava ficando um pouco mais confuso pra vocês entenderem algo que, tipo assim, é muito simples. Esse trade foi muito simples, foi muito fácil. Foi muito fácil, muito claro. E tipo, todo mundo fez dinheiro hoje, com certeza, que opera Nasdaq, que sabe operar, porque não tem como, não tem como, tá? Eu tô no minuto porque eu opero no minuto, e só que eu vou subir nos tempos gráficos aqui e explicar pra vocês o raciocínio, basicamente só o que interessa, tá? Só pra dizer pra vocês, só pra mostrar pra vocês aquilo que eu falei no outro vídeo, ó. Eu disse que ia vir mitigar o New Week Opening Gap algum dia nessa semana, porque é comum que isso aconteça, e isso de fato aconteceu, né? E aí eu tentei operar hoje, primeira vez eu acordei, sei lá, 6 horas da manhã por aqui e tudo mais. E aí eu tentei pegar o que? Uma continuação desse trade. Eu queria pegar um para umzinho aqui. Acabou não dando certo, né? Eu saí no 0 a 0 no break-even e ele iria me stopar. Beleza, isso foi... Não tô explicando muito de Londres, é só porque vocês estão vendo aqui as marcas de execução, certo? Quando eu acordei, eu vi que a gente tinha essa liquidez, ou melhor, essa liquidez não existia ainda, né? A gente tinha essa liquidez, a gente tinha essa liquidez e a gente tinha essa liquidez, certo? Então, a gente tinha, quando eu acordei, que agora o gráfico já tá mais completo, né? Mas tinha esses 3 pontos aqui de liquidez. E eu gosto muito de olhar para liquidez. Beleza, eu olhei que nós tínhamos essas 3 liquidez de demanda. Liquidez de demanda é quando estopa comprador, entendeu? E liquidez de oferta é quando estopa vendedor. Então eu fui buscar liquidez. Eu achei que a gente viu uma liquidez aqui, outra aqui, outra aqui. Então tinha 2 liquidez, e essa liquidez em especial, além de ser a última, estava dentro de um Balance Price Range, que é basicamente um Fair Value Gap. Eu já expliquei para vocês em outro vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo mais voltado exatamente para esses pontos de interesse, cada um especificamente. Mas para mim seria interessante o que? Depois que eu fui estopado no break-even aqui, eu pensei que ele ia vir comer toda essa liquidez para balançar a partir daqui. E era isso que eu queria, né? Para pegar um trade ainda na sessão de Londres, antes da sessão de Nova York, antes da abertura da bolsa de Nova York. Porém, não foi isso que aconteceu, né? O que aconteceu foi que varreu essa liquidez, de fato varreu essa liquidez, não varreu essas 2 outras liquidez, não varreu, e a gente fez uma divergência bearish. Essa divergência bearish, que a gente chama de SMT, eu não sou tão bom com divergência e tal, só que tipo Nasdaq Nasdaq tem muito isso de divergência, e eu acho que isso aqui seja de fato uma divergência bearish. Você olha muito no RSI, é uma divergência bearish, tá? Depois eu já expliquei isso em um vídeo também. E aí, feita a divergência bullish, desculpa, é uma divergência bullish. Feita a divergência, a gente começou a subir. Massa. A partir daí, o que é que eu fiz? Não pegou todos os pontos de interesse que eu queria que pegasse. Só pegou um e não pegou os outros. Então eu posso tentar uma continuação aqui
de tendência, é um trade de continuação, uma compra. Não foi o caso, não achei, mas eu consegui identificar que no 15 minutos a gente tinha esse Fair Value Gap que tá marcado aqui pra vocês, que dá pra ver. Eu sei que é pequeno, eu sei que tá meio confuso, mas dá pra ver, tá? A gente tinha esse Fair Value Gap no 15 minutos e a gente tinha um Fair Value Gap no 1 hora, né? Que tava aqui, ou foi 1 hora, ou foi... Eu não lembro muito bem qual foi o tempo gráfico, mas eu acho que foi numa hora. É porque se movimentou aqui, né? E aí já era tudo. Mas eu acho que tinha um Fair Value Gap numa hora, ou sei lá. Mas tinha o do 15 minutos. E aí eu tava procurando uma retração para esses Fair Value Gaps aqui. Tipo, subiu aqui, comeu 2 liquidez. E aí eu queria pegar uma compra aqui pra vir até aqui em cima. Por quê? É como eu falei, o mercado se movimenta por meio de liquidez. Liquidez é combustível. Então, tipo, se ele caiu e só comeu uma liquidez de demanda e ele explodiu na alta, inclusive vocês podem ver que, tipo, essa pernada aqui foi bem mais lenta e gradual do que essa, porque a segunda foi mais para manipular o varejo, para depois cair. Então você vê que isso aqui é bem mais forte, exatamente para o pessoal pensar, puta, agora vai, vamos comprar, se lascaram, entendeu? Então assim, a partir do momento que eu vi que não varreu minhas liquidez de demanda, eu fui buscar liquidez de oferta. Aí eu gosto de subir o tempo gráfico, fica mais claro, né? Eu vi que a gente tinha liquidez nesses topos, todo topo e todo tubo fundo é liquidez, já falei isso 1000 vezes. Então a gente tinha essa liquidez, a gente tinha essa liquidez, a gente tinha essa liquidez e a gente tinha essa liquidez. Fora isso, a gente tinha um Fair Value Gap no 2 horas, que está marcado aqui, eu vou deixar mais claro ainda para vocês. Esse retângulo vermelho aqui, toda essa área desse retângulo vermelho é o Fair Value Gap do 2 horas, certo? Então, eu parei e pensei, legal, eu queria comprar, não vou conseguir comprar, não varreu toda a liquidez que eu gostaria que varresse, não me deu entrada, mas tem muita liquidez de oferta. E logo após as liquidez de oferta, todas elas, porque tipo, muita liquidez. Aqui em cima tem o que eles chamam de liquidity pool, que é piscina de liquidez. Isso aqui é tipo muito dinheiro que tem aqui em cima por causa de todos esses topos aqui, certo? Então, tipo, a partir do momento que eu já tava ciente disso, eu já tava ligado nisso, eu peguei e falei, pô, nessa pernada aqui, tá subindo, então eu quero ver a gente varrer todos esses topos e tocar no Fair Value Gap do 2 horas pra eu ver o que é que vai ser, pra eu ver a reação do mercado. Basicamente isso, certo? Até agora o raciocínio tudo bem, eu acho que nada complexo, certo? Isso é a melhor coisa que tem, você tem uma liquidez e logo acima da liquidez, no caso de uma liquidez de oferta, ou logo abaixo da liquidez, no caso de uma liquidez de demanda. Se você tiver um Fair Value Gap, um ponto de interesse, é a melhor coisa que tem. Você varreu uma liquidez, que é combustível, e agora você está tocando num lugar que te faz meio que seguir o que ele, tipo, como é um Fair Value Gap bearish, então meio que te faz cair, teoricamente. A ideia é essa, no caso, né? Então eu peguei e falei, pô, tá ótima, a narrativa perfeita, porque vai comer toda a liquidez de quem shortou vai se lascar, então vai ter muita gente comprando aqui embaixo, aqui em cima. Quando tem muita gente comprando aqui em cima, ainda mais numa área em que os investidores institucionais, eles defendem, o que é que eles fizeram? Eles venderam. Ué, não tem muita compra aqui? Eles pegaram e preencheram as compras de todo mundo com as vendas deles. Só que aí ficou mais gente vendendo do que comprando a partir do momento que o institucional entrou. E aí o que foi que aconteceu? O mercado despencou, certo?
Então, a partir do momento que foi subindo aqui, eu fui vendo, opa, comeu uma liquidez, opa, comeu outra liquidez, opa, comeu mais uma, opa, comeu mais uma. Aí eu peguei, já tinha marcado aqui essas zonas, já tinha marcado essa liquidezinha aqui, né? Que eu tava pensando em colocar ela como alvo, no caso de um short, de fato. E aí, o mercado americano abriu exatamente nesse candle aqui que tá amarelo. E não tinha nada mais claro. Não tinha nada mais claro. O mercado manipulou o que precisava manipular no pré-market, no pré-mercado. 10h30 da manhã o mercado abriu, já entregando uma queda, já meio que dizendo assim, claramente, eu quero cair. Eu quero cair. Ele deixou um Fair Value Gap aqui, que é esse retângulo aqui. Esse Fair Value Gap é bullish, no caso era para o preço tocar nele e subir. Mas como o preço tocou nele e não foi capaz de subir, o preço tocou nele e inverteu ele, é o meu gatilho. É o meu gatilho de venda. Inverteu o Fair Value Gap. Então eu vendi com um alvo aonde? Era para eu ter colocado na liquidez, eu coloquei um pouco antes. Mas era para eu ter colocado na liquidez. Porque liquidez é alvo, é utilizado como para alvo, é utilizado como gatilho, entendeu? Os gringos usam muito Fair Value Gap também como um alvo. Eu sou acostumado a usar só liquidez, mas os gringos usam muito Fair Value Gap como alvo também, entendeu? Mas enfim, não interessa. O que interessa é que, tipo, sinceramente não teve trade mais fácil do que esse que eu consegui me lembrar, sinceramente. Muito na cara. Logo na abertura do mercado americano, o mercado não precisou nem fazer a manipulação já foi feita antes do mercado americano abrir. Por isso que vocês estão vendo aqui uma força aqui, ó, desse candle, ó. É para o varejo, quem não sabe operar, pegar e falar, opa, vamos subir agora, entrou força, entrou comprador, não sei o que. Não é. É para varrer a liquidez. É por isso que depois você chega e fala, ai, eu entrei e fui estopado, o mercado é sempre contra mim, não sei o que. É porque você não entende de liquidez. Só isso. O mercado não é contra ninguém, velho. Na verdade. Você é contra você. O mercado é você contra você. Então, é basicamente isso. Esse foi o raciocínio do meu trade. Pra mim, na minha visão, talvez porque eu tenho um pouco mais de experiência, esteja, tipo, ridiculamente de boa, tá ligado? Mas, assim, eu realmente não tem nenhum mistério aqui. Nenhum mistério. E foi exatamente o que aconteceu, velho. Foi exatamente o que aconteceu. Eu shortei, o negócio caiu literalmente, me pagou $150 em 5 minutos, né? Podia ter pago mais, podia ter pago uns 250, acredito eu, se eu tivesse ficado até o fim, mas eu não tinha como adivinhar de fato que ia cair até aqui, né, e tal. E aí o mercado depois, ele continuou, agora ele tá meio que num flow de alta, meio que tipo esquisito, não operaria isso e ficaria de fora, sabe? Então a ideia do trade foi essa, é observar a liquidez. Acordei, observei que tinha uma liquidez, capturou essa liquidez, começamos a subir, invertemos a tendência. Estávamos em tendência de baixa, capturamos liquidez, invertemos para a tendência de alta. Quando a gente inverteu para a tendência de alta, eu já fui procurar liquidez nos topos e eu vi que eu tinha muito topo, ou seja, muita liquidez. E logo acima do último topo eu tinha um Fair Value Gap. Cenário perfeito. O que aconteceu? Varremos todos os topos, logo na abertura do mercado americano, tocamos no Fair Value Gap, rejeitamos muito bem do Fair Value Gap e invertemos o Fair Value Gap bullish, que o 1 minuto deixou. E aí o trade tá aí. Totalmente desmistificado, sem mistério, sem nenhum tipo de mistério, basicamente, né? Então assim, eu espero ter sido claro, né? Eu queria realmente tirar isso aqui tudinho, tipo, deixar só literalmente o negócio como se fosse na hora mesmo, né? Mas quem quiser, entra no meu Instagram, eu gravei, não, na verdade não gravei não. Dessa vez eu não gravei esse trade, não consegui gravar,
Mas por isso que eu tô aqui explicando pra vocês, porque assim, na minha visão foi muito simples. Eu acho que quem entende um pouco de trade também concorda comigo, mas enfim, eu espero ter ajudado. Quem tiver qualquer dúvida pode falar comigo no Instagram, no próprio YouTube também. No Instagram é mais fácil de responder, no YouTube às vezes eu não vejo a notificação, mas eu tô aqui para ajudar e qualquer coisa eu tô à disponibilidade, tá? Eu espero realmente ter ajudado e ter sido claro, porque como eu disse, eu tinha gravado dois vídeos e assim, achei que tinha muita coisa no gráfico e que ia ser meio complexo de vocês entenderem, mas eu espero que não. Eu espero que tenha sido algo bem tranquilo, tá bom? Então a gente se vê aí, talvez amanhã, que é o último dia da semana, e a gente finaliza a semana muito bem, obrigado, tá? Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.